Alô, tudo bom? Aqui é o segundo vídeo do dia. Na verdade era para ser um vídeo no Instagram e um vídeo no TikTok. Tive um problema, o meu vídeo foi censurado no TikTok. Então tive que gravar no Instagram e estou gravando para cá agora. A camisa da minha organização, a Iniciativa Comunista. Então vamos lá. Vou ler alguns trechos desse livro aqui, que é fantástico, recomendo imensamente. A Teoria da Alienação em Marx, de Stefan Meszaros, né? Vamos lá, então. Lê primeiro esse capítulo aqui, ó. Dá para ver bem na câmera. Aspectos econômicos. A crítica da economia política em Marx. Aqui, ó. Na verdade, esse aqui, ó. Aspectos da alienação. Aí ele fala: mas o uso da força de trabalho, o trabalho é a própria atividade vital do trabalhador, a manifestação da sua própria vida. E ele vende essa atividade a outra pessoa para conseguir os meios de subsistência necessários. Assim, sua atividade é para ele apenas o meio que lhe permite existir. Ele trabalha para viver. Não considera nem mesmo o trabalho como parte de sua vida. É antes o sacrifício de sua vida. É uma mercadoria que ele transfere a outro. Daí também não ser produto de sua atividade é objeto dessa atividade. O que ele produz para si não é a seda que tece, nem o ouro que arranca do fundo da mina, nem o palácio que constrói. O que ele produz para si são os salários e a seda. O ouro e o palácio se resolvem para ele numa quantidade definitiva de meios de subsistência. Talvez num paletó de algodão, algumas moedas de cobre e algum quarto no porão. E o trabalhador que durante 12 horas tece, fura, drila, constrói, quebra pedras, carrega peso, etc., considera essas 12 horas como manifestação de sua vida, como vida? Ao contrário, a vida para ele começa quando essa atividade cessa. Começa na mesa, no bar, na cama. As 12 horas de trabalho, por outro lado, não tem significado para ele como tecelagem, mineração, etc., mas como ganho, que leva a mesa, ao bar, à cama. Muito simples. Na época se trabalhava 12 horas, hoje a jornada de trabalho é 8 horas. Ou seja, nesse período é um verdadeiro sacrifício que a pessoa faz. Ela se sacrifica para ganhar no quinto dia útil o salário e o vale no dia 15 e no dia 20, para ela poder, através desse dinheiro, garantir subsistência. A sua atividade, seja ele trabalhar no restaurante, eu não vou chegar aqui na visão ortodoxa se gera mais-valia, se não gera mais-valia. Ele já vai no restaurante, ele é alheio ao trabalho, ele está lá para ganhar subsistência, para limpar a mesa, para servir a mesa, ou se ele trabalha numa indústria, uma fábrica de sapato, por exemplo, ele é alheio ao produto dos sapatos que são produzidos lá, ele simplesmente ele quer o dia 5, o dia 20 pegar a graninha, talvez ele compre um ou outro sapato, talvez ele vá nesse restaurante, não nesse, não no outro, na folga, mas ele é alheio ao produto do trabalho, é um imenso sacrifício. Na verdade, o bom mesmo que ele quer é pegar esse dinheirinho, e no caso aqui na América Latina, um dos nossos grandes esportes pulmões, o beisebol e o futebol, ele ir para um jogo de beisebol, assistir um jogo de beisebol, assistir um jogo de futebol, ir para uma pelada de futebol, ir para uma pelada de beisebol, conforme o país da América Latina, sair com a sua namorada, ir para o cinema, enfim, se sobrar uma graninha e sobrar tempo na jornada de trabalho,
É esse o objetivo dele, não é a atividade que ele exerce, ele é roubado dessa atividade, né? E você pode, numa revolução, fazer uma expropriação política. O restaurante, a fábrica de sapato, deixa de ter um dono privado e passa a ser do comitê estatal, dirigido por conselho operário, revolucionário, seja lá o nome que dê. Mas essa característica não vai sumir por esse decreto. É impossível se fiscalizar isso. Mesmo se ela for uma empresa soviética, cubana, pouco importa. Ela não vai sumir essa característica, né? Aí tem um outro trecho que é falado sobre essa questão. Deixa eu achar aqui. Aqui ele vai falar o seguinte: mesmo a igualdade do salário, Mesário citando o Marx, né? Como quer Proudhon, transforma somente a relação do trabalhador contemporâneo com seu trabalho na relação de todos os homens com o trabalho. A sociedade é, nesse caso, compreendida como capitalista abstrato. O salário é uma consequência imediata do trabalho estranho e o trabalho estranho é a causa imediata da propriedade privada. Consequentemente, um dos lados tem que cair o outro. Aí, Mesários explicando toda essa crítica mais tarde à conclusão de que a apropriação do capital pela comunidade não significa o fim da alienação, pois se a comunidade é dona do capital, o princípio de igualdade dos salários é levado a cabo à medida em que a comunidade não é mais do que a comunidade de trabalho, isto é, o trabalho assalariado. Toda relação de estranhamento sobrevive de uma forma diferente. Nessa forma, o trabalho é levado à universalidade representada. Ele dá uma crítica a Proudhon, ao qual fala que a igualdade dos salários, enquanto estiver assalariado, há um estranhamento do trabalhador com o fruto do seu trabalho e, consequentemente, a propriedade privada advém disso, dos meios de produção. Então, ele fala com que a substituição de um capitalista único por um capitalista abstrato. Então, ou seja, a relação de capital sobrevivente mesmo a um outro sistema social. Disso aconteceu no leste europeu. Havia uma relação que sobrevivia o dia seguinte da revolução, porque um decreto de estatização, por isso é necessário uma revolução política e uma revolução social, que vai acabar com a alienação do trabalho. Mas aí vem os teóricos, principalmente da época de Zuslov, da era de Brezhnev, volto a repetir, aqui nesse Instagram tem homenagens a Brezhnev, mas não vamos tapar os olhos para o erro. Que eles falam do tal socialismo real, que é o socialismo realmente existente, tudo o resto é utopia. Aí tem uma crítica nisso também, nesse livro aqui. Aqui. Estrutura conceitual da teoria de alienação de Marx. Aqui. Aí fala: as lentes são fáceis de inventar e difíceis de descartar. Um balão vazio, pura ignorância de todas as evidências relevantes, é muito ar quente. Um balão vazio voa com ar quente. São suficientes para lançar ao ar, enquanto a persistência fortalece amplamente o combustível necessário para um voo fantasioso. Vamos discutir detalhadamente o capítulo sobre a controvérsia sobre Marx, as principais lentes associadas ao manuscrito econômico-filosófico. A essa altura, contudo, temos que examinar brevemente uma lenda que ocupa o lugar de menos destacado nas várias interpretações de forma explícita, mas que tem, como obstante, uma grande importância teórica para a avaliação adequada da obra de Marx como um todo. Os manuscritos de 1940 lançam, como vimos, fundamento de um sistema marxista centrado no conceito de alienação. Aí ele vai falar: ora, além da questão que Lenin não tinha nenhum conhecimento desse conceito e que esse não tinha um papel na elaboração de sua teoria. Ou seja,
Lenin não tinha conhecimento do conceito de alienação, e ele fez a revolução, e por isso esse conceito é um conceito utópico, idealista, que a gente tem que se preocupar com os aspectos estruturais, econômicos. As fábricas são mais de propriedade privada, são propriedade estatal, e isso é o que real nós podemos concretizar. Aí ele fala, se Lenin tivesse realmente ignorado a crítica da alienação, de retificação capitalista feita por Marx, sua análise na alienação do trabalho e seus controlados necessários, ele teria ignorado o núcleo da teoria de Marx, a ideia básica do sistema marxiano. Desnecessário dizer que isso é mais distante da realidade do que suposto fato. Lenin jamais ignoraria isso, que isso é base da teoria marxista. Então, assim, além das questões econômicas, além de toda análise que podemos fazer política, é muito importante isso, o conceito de alienação e a sobrevivência da relação de capital, mesmo após o dia seguinte da Revolução, mesmo após o decreto que estatiza as fábricas, com mais bem intencionado, com mais pioneiro, o primeiro conselho seja muito revolucionário, mas com o passar dos anos, a sobrevivência da relação de capital e a herança da antiga sociedade ainda vai prevalecer sobre a sociedade. Muito bom, recomendo A Teoria da Alienação e Marx, de Estivan Mesaros. Muito obrigado.